queridas e queridos estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de processadores de texto e apresentação de multimídia. E hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo, do Google Apresentações, que é a ferramenta que nós estamos aprendendo e utilizando para se criar apresentações de slides. E nós vamos continuar estudando sobre outros objetos que podem ser inseridos utilizando essa ferramenta. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso e depois a gente vai para a prática. Bora começar! Então, relembrando, até agora nós estudamos como inserir diversos recursos multimediáticos, por exemplo, imagens, vídeos, isso dentro do nosso próprio slide. E são recursos que nós já estávamos familiarizados por ter também trabalhado com eles, por exemplo, no Google Documentos. Então, são recursos que são muito importantes, seja numa parte textual ou também seja numa parte visual que pode ser usada como uma apresentação. E agora nós vamos aprender como inserir outros tipos de objetos que podem deixar a nossa apresentação ainda mais interessante. E eu escolhi 3 deles para trabalhar aqui hoje. Então, dos gráficos, como que nós vamos inserir gráficos então na nossa apresentação? Então, são um recurso visual muito utilizado em apresentações. Você pode optar por 2 formas de se inserir. Primeiro, se você já tiver criado uma planilha e tem um gráfico, basta você copiar aquele gráfico e colar na sua apresentação. Mas se você quiser criar um gráfico do zero, você também pode fazer isso. E nós vamos entender então como se faz. Basicamente, é só ir lá no menu Suspense e Inserir, na opção Gráfico. E aí a gente pode escolher se é um gráfico de barras, de colunas, de linhas ou de pizza, que é o gráfico de setores. Então, para que a gente possa verificar, basta que você selecione uma dessas opções e tem a opção para você editar esse gráfico e eu vou mostrar para vocês tudo isso na prática. Além disso, tem outra opção, que é a parte dos diagramas. Os diagramas também auxiliam como um recurso para se dar uma boa impressão na plateia quando nós estamos criando uma apresentação. Por quê? Porque um diagrama é uma forma visual mais atrativa que a gente pode desenvolver algum tipo de raciocínio, pode colocar um encadeamento de ideias. Isso acaba sendo, então, uma forma gráfica que tem como de grande contribuição uma menor carga textual e também é possível incluir isso no Google Documentos. Então, a opção que a gente tem é clicar também no menu Suspense e Inserir, depois em Diagrama, e do lado direito vai aparecer algumas opções para que a gente possa escolher dentro desse diagrama, Então, a gente tem, por exemplo, grade, hierarquia, linha do tempo, e vai sempre aparecer neste menu lateral que a gente vai ver também na prática como inserir. Então, tem alguns modelos que nós poderemos utilizar. E, por último, eu vou falar, então, sobre a inserção de GIFs. Sim, é possível, que é aquela imagem que possibilita a sensação de movimento. Várias cenas vão sendo passadas, é uma imagenzinha curta, mas que vai se movimentando. Ela não tem áudio, não tem som, mas é só uma sequência de imagens e que também, em alguns casos, pode ser um diferencial quando a gente estiver criando, então, apresentações. Então, pode ser um elemento interessante. Então, como que a gente faz para inserir um GIF? Vai lá em imagem, e aí a gente pode, por exemplo, tanto fazer upload do nosso computador, um GIF que já tem existente, ou mesmo colocar o URL daquele GIF que a gente encontrou na internet. Basta, então, selecionar, por exemplo, por URL, colocar o link, e ele vai inserir automaticamente o nosso GIF, que vai ficar mexendo no nosso slide, se nós utilizarmos, do recurso do Google Apresentações, que é para colocar a apresentação na tela pelo próprio Google Apresentações, por exemplo, sem salvar em PDF. É claro que quando a gente baixa em PDF, automaticamente as imagens param de se movimentar, que é o tipo GIF, Então, a gente tem essa diferenciação. Então, só vai ficar se movimentando se você colocar para apresentar o slide pelo próprio Google. Então, assim vai funcionar certinho. Tá bom? Então, vamos lá para a prática e entender como nós vamos fazer isso utilizando, então, uma apresentação de verdade verdadeira. Bora comigo, gente! Bora lá praticar, então, como que nós vamos inserir estes elementos aqui numa apresentação em branco do Google Slides. Então, um dos primeiros elementos que eu comentei com vocês é a parte dos gráficos. Então, eu venho aqui em Inserir e tem aqui a opção Gráfico. Então, neste caso, eu escolho aqui, por exemplo, um gráfico que tem vários formatos, vários estilos. Eu escolhi pizza. E aí, quando eu escolho, ele vai aparecer que está inserindo o gráfico e vai plotar na tela um gráfico com valores gerados aleatoriamente. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu vou diminuir aqui para vocês verem. Então, vou diminuir aqui o gráfico, o tamanho do gráfico, então, que eu coloquei na minha apresentação.
Vou até excluir as caixinhas de texto que estão aqui em branco atrás para ficar limpo e ficar somente o gráfico. Então, vocês estão vendo aí lateralmente. E uma das coisas que a gente tem aqui é que aparecem algumas opções, como, por exemplo, opções do gráfico vinculado. E tem uma setinha aqui também, né? E aí, quando a gente clica aqui nessas opções do gráfico vinculado, tem a opção Abrir Documento Original, que é onde eu clico e vai aparecer para mim, então, uma planilha onde eu posso editar esses quantitativos aqui, desses percentuais, para que eu possa, então, editar o meu gráfico aqui inserido. Por isso que tem duas opções, ou gerar aqui, ou você já criar o gráfico numa planilha, por exemplo, e incorporar aqui. Então, são essas divisões que a gente tem. Então, mais uma vez, eu clico aqui, né, abrir documento, então ele mostra quais são as opções que a gente tem disponível aqui desse abrir documento original. Ao clicar, por exemplo, aparece então a minha planilha, como eu falei para vocês. Não é do elementário da nossa disciplina conhecer sobre então as planilhas, mas também é um poderoso recurso que nós poderemos estar utilizando. E aí o gráfico fica aqui e a gente pode verificar quais são os valores aqui que a gente tem para poder fazer edições e colocar isso aqui, ó. Então tem lá, ó, se a gente subir aqui as linhas e colunas, tem as informações, né? Então que ele utilizou para gerar o gráfico, então a gente pode editar. E se eu modificar aqui, por exemplo, colocar 50, então o nosso gráfico já vai mudar automaticamente. Então, é um gráfico que está sendo incorporado por meio dessa planilha. Mas vamos voltar lá para a nossa apresentação e passar para o outro recurso. Além do gráfico, uma segunda opção é a questão dos diagramas. Então, eu vou criar um novo slide aqui em branco, vou criar uma nova página aqui nesse maisinho, tá? Então, vou até apagar essas caixinhas de texto para o meu slide ficar limpo e vou mostrar para vocês como que a gente faz para inserir um diagrama. Então, eu venho aqui em inserir. Então, abaixo do gráfico, eu tenho a opção diagrama. E vai aparecer para mim, lateralmente, tá cortando um pouquinho aí a palavra diagrama, mas vai aparecer quais são as opções que eu tenho de possíveis diagramas. Então, tem grade, hierarquia, linha do tempo, processo, relação e ciclo, que são modelos que a gente pode escolher. Então, cada um deles, se eu quiser clicar em cima, por exemplo, esse aqui, relação, ele vai me mostrar, inclusive, outras opções, tá vendo? Gráficos de bolha, aparentemente. Então, vai mostrar a relação de um elemento e outro. E é só clicar aqui em cima que ele automaticamente vai criar um template de diagrama na tela. Olha que bacana. Então, eu cliquei em cima do que eu escolhi, que mais se adequa. E esse aqui é bem interessante, porque ele mostra, por exemplo, de um lado, uma coisa mais outra coisa que resulta em outra coisa. Tem uma forma visual da gente demonstrar o que a gente quer, talvez com menos texto e com mais tópicos ou uma palavra representativa. Então, isso aqui é uma forma visual que a gente consegue utilizar para a criação da nossa apresentação. Então, isso pode ser utilizado também como recurso. E o último elemento que eu queria comentar com vocês, que é a parte da inserção dos GIFs. Então, vou pegar aqui, vou criar um novo slide também em branco, excluir as caixinhas, mais uma vez, e vem aqui, ó, inserir imagem. E eu posso utilizar aqui nessas opções, ó, inserir imagem, vou colocar por URL. E aqui eu colo qual é a URL da minha imagem, que eu encontrei um GIF na internet. Então, eu copio para que eu possa inserir aqui nesse momento. Quer ver? Esse aqui é um exemplo de GIF, né? Que eu escolhi para vocês, por exemplo, do Minion, do unicórnio, meu malvado favorito. Então, eu escolhi um GIF ali na tela. Ele está disponível na internet, no Google Imagens. E aí, o que eu faço? Ah, eu quero usar esse GIF aqui, eu quero incorporá-lo. Então, eu clico com o botão direito do mouse, clico lá em copiar endereço da imagem, certo? Que então vai ser o link de onde ela está disponível. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse endereço que eu acabei de copiar e vou colar lá no meu Google Apresentações. Aqui é só colar aquele endereço que eu acabei de copiar, então vou colar ele aqui. E aí, ele vai ficar carregando e mostrar qual é o meu GIF e eu clico no botão de inserir. E automaticamente vai ser inserido como se fosse uma imagem, tá vendo? Eu consigo arrastar, centralizar, aumentar o tamanho também da minha imagem, que é um GIF que vai ficar se reproduzindo sozinho. Então, eu posso colocar ele aqui, por exemplo, do tamanho da apresentação de slides, colocar ele aqui centralizado. E o que acontece? Quando eu colocar para fazer a minha apresentação, clicar no botão apresentar, o que vai acontecer? Ele vai ficar reproduzindo desta forma. Então, vou clicar aqui para vocês verem. Então, vou clicar no apresentar. Então, fica lá o GIF reproduzindo. Em alguns casos, algumas apresentações, isso pode ser relevante, pode ser muito útil, correto? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com a imagem, né, do meu malvado favorito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E um grande beijinho para vocês e até o próximo vídeo.